A 12ª rodada do Mundial aconteceria no Hockenheimring, sediando o Grande Prêmio da Alemanha. Com toda a incerteza sobre o que aconteceria com a proibição dos Mazdampers, que, claro, fazia todo mundo temer pela competitividade da equipe, a Renault previa essa competição. A equipe francesa pressionou pelo uso desse dispositivo e recebeu aval dos comissários para utilizá-lo no Grande Prêmio da Alemanha. A própria Federação Internacional de Automobilismo recorreu da decisão de seus comissários. Tecnicamente, a Renault podia usar o Mazdamper, mas, se o órgão regulador aceitasse o recurso, a equipe seria desclassificada dos resultados desse grande prêmio. Por isso, com todo o pesar do mundo, decidiram retirar voluntariamente o Mazdamper do carro, já que não queriam arriscar conseguir um bom resultado e acabar sendo desclassificados posteriormente quando o recurso fosse resolvido. Infelizmente para eles, aquele fim de semana mostrou o que sofreriam dali em diante. Na classificação, ficaram em quinto com Fisichella e sétimo com Fernando Alonso. Na corrida, terminaram em quinto e sexto. Enquanto a Ferrari voltava a fazer uma dobradinha, comandada por Michael Schumacher, que com esse resultado passava a depender apenas de si mesmo para conquistar o Mundial. Se eles vencessem daqui para frente, a Renault teria mais preocupações com o Mazdamper. Com uma Ferrari que ia para cima deles, sendo agora um carro muito competitivo, e eles sem a vantagem que mantinham desde o fim de 2025, a próxima etapa do Mundial seria no Hungaroring, Hungria, onde a Renault tentaria manter a vantagem em pontos. E para a Ferrari pressionar como loucos, tentando recuperar essa diferença na tabela. Desde sessões anteriores, tudo já estava caótico e haveria surpresas que impactariam ambos os candidatos ao título. Primeiro, Fernando Alonso, irritado durante os treinos, testou o freio em Robert Dombos por ser atrapalhado em uma volta, o que o desagradou muito. A Federação Internacional de Automobilismo ele recebeu 2 punições, uma por essa ação e outra por ultrapassar sob bandeira amarela. A questão é que Schumacher também não se salvaria e também seria penalizado, já que durante a sessão de classificação foi decretada uma bandeira vermelha. No caminho do pit lane, Kaiser ultrapassou Robert Kubica e Fernando Alonso. Por isso, Schumacher também seria punido por infringir o regulamento esportivo da Federação Internacional de Automobilismo. Isso faria o alemão largar em 11º e o nano em 15º, prolongando o Grande Prêmio, e forçados a recuperar posições em uma pista onde isso é difícil. A pole position seria de Kimi Raikkonen. Mas essa corrida prometia muito porque a chuva já tinha dado as caras. E com isso, o Grande Prêmio ficaria muito mais difícil, em uma pista extremamente complicada. E o que estávamos prestes a presenciar seriam 70 voltas de um dos espetáculos mais incríveis vistos naquela temporada e provavelmente um dos mais emocionantes da Fórmula 1. Fernando Alonso ganhou várias posições em uma volta e, após passar Felipe Massa, ficou em sexto, com o Kaiser em quarto. No fim da primeira volta foi uma recuperação impressionante. A recuperação dos 2 pilotos continuou e na volta seguinte Alonso passou Giancarlo Fisichella. Logo no início do Grande Prêmio, o duelo ficou entre os candidatos ao título, Michael Schumacher e Fernando Alonso. O ritmo do asturiano era insano e logo ele colou na traseira do Kaiser, pressionando para tomar sua posição. Alonso estava indo para cima do piloto alemão, mas ele não facilitava a ultrapassagem. Sabia que precisava segurá-lo a qualquer custo para recuperar a diferença de pontos até então. Pelo ritmo dos dois, a ultrapassagem parecia apenas questão de tempo. Até que na volta número 3, o asturiano vê a oportunidade e se joga como um louco contra o Kaiser. Com essa manobra maluca, Fernando Alonso tirou o 4º lugar de Michael Schumacher. Mas com o ritmo que estava, dava indícios de que mais cedo ou mais tarde, apesar de ter largado na 15ª posição, o Nano teria a oportunidade de vencer aquela corrida. Pois na volta número 6, Fernando já estava a 12 segundos da liderança, mas já tinha aberto 8 segundos de vantagem sobre Michael Schumacher, onde o ritmo do Kaiser estava completamente perdido, a ponto de Fisichella logo chegar em sua asa traseira, ameaçando também tirar essa posição dele.
Durante várias voltas, Schumacher conseguiu resistir ao ataque do piloto italiano. Se o grande prêmio já estava ruim para ele na volta 17, a situação pioraria muito. Giancarlo ultrapassa Kaiser na curva 1, mas Schumacher tenta recuperar a posição no contraesterço. Ele perde o controle e bate a asa dianteira no pneu traseiro direito do piloto italiano. Por isso, ele quebra a asa dianteira e precisa ir aos boxes na volta seguinte. Isso tornava o grande prêmio ainda pior para ele já no início da corrida. Ao contrário de Fernando Alonso, que já disputava o pódio pelo bom ritmo. Os líderes pararam nos boxes nas voltas seguintes, enquanto Alonso seguia na pista após 24 voltas. Quando entrasse no pit lane, obviamente teria que perder posições, mas logo a sorte mudaria um pouco para o lado do piloto espanhol. Kimi Raikkonen, líder virtual da corrida. De forma estranha, ele bateu no Toro Rosso de Vitantonio Liuzzi, causando um acidente violento que o tirou da corrida e provocando a entrada do safety car. Isso caía como uma luva para Fernando Alonso, que com esse safety car faria sua parada nos boxes e com isso sairia líder do Grande Prêmio da Hungria. Após retornar à pista, quando a corrida recomeçou, nada parecia deter Fernando Alonso. Vitória, que vendo onde estava Schumacher, seria importantíssima para suas aspirações de conquistar o campeonato no final da temporada, enquanto Schumacher, bem, os problemas dele não acabariam por aí. Alonso podia ameaçar a disputa pelo título de pilotos. Porém, perto do fim da corrida, um novo desafiante surgiria para ameaçar sua vitória. O rival era Jenson Alexander Lyons Butt, piloto Honda, que largou em 14º. Por trocar o motor, recebeu penalização de 10 posições. Graças a uma estratégia agressiva, chegou ao segundo lugar e por algumas voltas pressionou Fernando Alonso com o carro mais leve. O problema é que ele teria que entrar nos boxes muito antes de que Fernando Alonso fizesse sua última parada. Por isso, pela estratégia, parecia difícil ele assumir a liderança do Grande Prêmio. Principalmente se Fernando Alonso rodasse muitas voltas a mais com menos combustível no carro e, faltando 24 voltas para o final, entrasse nos boxes para reabastecer, mas sem trocar nenhum dos pneus. E vendo que a pista estava secando, era muito provável que algumas equipes apostassem na troca para pneus de pista seca. Isso pode complicar o final da corrida para o piloto britânico. Fernando só tinha uma parada nos boxes e entrou a 19 voltas do fim. Mas graças ao fato de que ele trocou os 4 pneus, além de reabastecer, Jenson Button assumiria a liderança do Grande Prêmio, mas estaria em uma condição muito melhor para fechar a corrida. Carreira usava pneus para a pista seca em um asfalto que secava, enquanto Jenson Button seguia com intermediários desgastados. Apesar da corrida ainda parecer boa para ele, mesmo caindo para segundo, a sorte lhe virou as costas, a mesma que antes favorecera Fernando Alonso ao sair dos boxes. Algo estava acontecendo com o carro de Fernando. Ele deslizava para todos os lados. Ele não conseguia manter a trajetória e parecia impossível aquecer os pneus de pista seca com a pista molhada. Até que todo o trabalho que ele vinha fazendo vai por água abaixo em um único momento. Durante a parada nos boxes, a porca da roda traseira direita caiu na saída do pit lane de Fernando, causando o acidente do asturiano, que depois de liderar este grande prêmio, após uma recuperação brutal, acabou saindo com 0 pontos por um erro na parada nos boxes, arruinando completamente uma corrida que poderia ser fundamental para suas aspirações ao título, o que deixou o caminho livre para que Jenson Button vencesse a corrida. Mas acima de tudo, outra chance para Schumacher tirar pontos dele na tabela. Só que o alemão não teria uma tarefa nem de longe fácil, já que para entrar na zona de pontuação, apostou por não trocar os pneus e resistir com os intermediários até o final da corrida. Por um momento parecia que poderia conseguir e estava andando em posições de pódio. Mas a maioria dos pilotos atrás dele já tinha trocado para pneus de pista seca e estava voando. Por isso, sem muita dificuldade, Pedro de la Rosa, justamente com pneus de pista seca, conseguiu alcançá-lo e após algumas tentativas frustradas, conseguiu ultrapassá-lo para assumir a segunda posição. Perto de alcançar um ótimo resultado em uma corrida de Fórmula 1, ficava claro que Kaiser tinha dificuldade em manter o carro na pista e se defender dos pilotos com pneus de pista seca. E após o ataque de Pedro de la Rosa, foi Nick Heidfeld quem partiu em busca da posição e acabaria atacando-o na chicane da curva 6. E embora o Kaiser tenha tentado se defender cortando a chicane, aquele pequeno contato que teve no final acabaria sendo muito custoso para as aspirações do alemão.
Aquele pequeno contato foi muito significativo para a corrida do Kaiser. A suspensão dianteira dele foi danificada e ele foi forçado a abandonar a corrida a apenas 3 voltas do final. Mas graças a todas as voltas completadas e principalmente a todos os abandonos que aconteceram na parte de trás do grid. Apesar do abandono, ele se classificou no fim da corrida e marcou um ponto na tabela de pilotos. Mas parecia um pouco diante da chance de ganhar um prêmio maior com estratégia arriscada, que por um momento o colocou em posições de pódio, mas que de uma hora para outra acabou transformando uma grande colheita de pontos em apenas um ponto somado. Mas isso definitivamente pouco importava para Jenson Butler, que depois de 6 temporadas na Fórmula 1 vendo como a vitória lhe escapava de diferentes maneiras. Ao chegar na volta 70 com uma corrida majestosa de sua parte, ele acabava conquistando sua primeira vitória na Fórmula 1 e a primeira e única vitória da Honda em toda a sua trajetória esportiva. Pedro de la Rosa, substituto de Juan Pablo Montoya, também teve seu momento de destaque. Na categoria, terminou em segundo e subiu pela única vez ao pódio na carreira, obtendo seu melhor resultado na Fórmula 1. Nick Heidfeld completou o pódio, encerrando uma das corridas mais caóticas dos anos 2000, e que via a primeira vitória de um piloto que, embora não soubesse naquele momento, mais tarde se tornaria campeão mundial de Fórmula 1. A Ferrari e Schumacher não conseguiram aproveitar os problemas da Renault e de Alonso. Este grande prêmio foi uma chance desperdiçada de tirar pontos a 5 corridas do fim. E esses pontos que foram perdidos neste grande prêmio poderiam facilmente valer os títulos mundiais da Fórmula 1 que eles tanto estavam perseguindo? A Ferrari sabia que tinha como vencer a Renault e a Fernando, mas se quisessem esses títulos, teriam que ser quase perfeitos até o final da temporada. Só assim haveria chance de encerrar a temporada com os campeonatos, que parecia totalmente perdida. No começo dela, 5 rodadas separavam os campeões de seus tronos e o próximo duelo seria no Istanbul Park, na Turquia. A pista, estreada em 2005 na Fórmula 1, estava pronta para encerrar a temporada, com disputa aberta entre França e Itália, Alemanha e Espanha. E esse fim de semana começou muito sólido para a Ferrari, que nas mãos de Felipe Massa conquistaria a pole position deste grande prêmio. Seria a primeira vitória de sua carreira na Fórmula 1 com Schumacher em segundo e Fernando em terceiro. Pronto para que ambos voltassem a batalhar, como foi durante toda a temporada. Isso prometia 3 batalhas interessantes para a competição. Schumacher tentando tirar mais pontos de Fernando Alonso, o asturiano lutando para defender sua vantagem e Felipe Massa brigando para conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1. Cada um tinha sua missão para esse confronto, mas restava ver quem alcançaria seu objetivo e quem sairia vencedor do Grande Prêmio da Turquia. Haveria muita agressividade na largada, mas de maneira milagrosa, Schumacher consegue defender a segunda posição, enquanto Massa liderava a corrida com tranquilidade. Assim, o objetivo inicial da equipe foi alcançado. A partir daí, era hora de controlar o ritmo para garantir a dobradinha, que parecia bem promissora naquele momento da corrida. Assim tiveram início as voltas do Grande Prêmio, com Massa abrindo quase 10 segundos de Alonso e 3 de Schumacher. No início, com um ritmo fortíssimo do piloto brasileiro, Schumacher começou a acelerar para tentar se aproximar de Felipe Massa. Enquanto isso, Alonso tinha algumas dificuldades para acompanhar o ritmo dos pilotos à frente. Portanto, esse era o começo ideal para a equipe italiana. Mas infelizmente, apesar de estarem fazendo um ótimo trabalho nessas primeiras voltas, as coisas rapidamente iam se complicar um pouco para a equipe italiana, pois na volta número 3, Antonio Luzzi, da Toro Rosso, teve que ser evitado. Ele sofreu um giro na curva número 1. Como ficou parado na pista com o motor desligado e não pôde voltar à corrida do Grande Prêmio, foi preciso acionar o safety car para retirá-lo. Mas isso era um problema para a Ferrari, porque todos iam aproveitar para fazer suas primeiras paradas nos boxes. A questão é que nesse ponto do Grande Prêmio, Massa tinha apenas 2,5 segundos de vantagem sobre Miguel Schumacher, mas Alonso estava a 10 segundos de ambos os pilotos. Como entrariam juntos no pit lane, Schumacher seria prejudicado pela parada do brasileiro. E com todo o tempo que seria perdido, essa situação seria um presente de posição completo para Fernando Alonso. Isso era significativo, pois Schumacher precisaria passar Fernando na pista para tirar pontos importantes na disputa. Quando o safety car saiu, Alonso acelerou para escapar do ataque de Schumacher, enquanto Massa controlava a corrida e o alemão ainda não conseguia desafiar o piloto asturiano.
E o resto das 58 voltas do Grande Prêmio da Turquia era ver Schumacher perseguindo Fernando Alonso, buscando uma oportunidade para ultrapassá-lo. Mas o problema foi que Kaiser se afastou muito do ritmo do espanhol nessa parte da corrida. Depois desse primeiro pit stop, havia bastante diferença entre o piloto da Renault e o piloto da Ferrari. Por isso, por hora, Alonso poderia assegurar seu rival ao título. Após a segunda parada nos boxes, só nas 15 voltas finais, Schumacher voltou a pressionar o Nano, recuperando o ritmo. E isso lhe dava 15 voltas para tentar buscar a vitória. Mas o cenário que vimos em Imola aqui iria se repetir. Alonso conseguia segurar o ataque de Michael Schumacher, apesar do ritmo impressionante dele, não dando nenhum espaço, nem a oportunidade de jogar o carro em uma manobra que pudesse ser arriscada. O desespero de Schumacher crescia, pois mesmo a menos de um segundo, não conseguia atacar claramente pela posição. Mais uma vez, como era comum na temporada, assistimos a outra aula de defesa, mas ali Fernando comandava, conseguindo resistir em uma posição valiosa para ele. Na última volta, Schumacher tentou conquistar o segundo lugar e reduzir a diferença de pontos. Em uma batalha que Alonso e o Kaiser levariam até os últimos metros do Grande Prêmio da Turquia. Alonso resistiu 15 voltas ao ataque do Kaiser para manter o segundo lugar e somar 8 pontos. Sua façanha tinha sido muito importante e, acima de tudo, muito valiosa. Mas não podemos esquecer que o vencedor da corrida, conquistando sua primeira vitória na Fórmula 1, foi Felipe Massa, o dominador do Istanbul Park e do Grande Prêmio da Turquia. Apesar da vitória do brasileiro, o foco estava em Alonso e Schumacher, pois esses 2 pontos a mais somados por Fernando poderiam significar, a 4 rodadas do fim, o título mundial de pilotos. Embora isso fosse algo que só saberíamos no final da temporada. Enquanto Michael Schumacher havia perdido mais uma oportunidade consecutiva de descontar pontos do seu rival. Com o tempo da temporada de 2006 se esgotando, era o momento da Ferrari correr pela segunda vez em casa, na última etapa europeia, antes da reta final da temporada. Mas, evidentemente, com a disputa à flor da pele, os nervos à flor da pele e a rivalidade aumentando, as polêmicas não demorariam a voltar a aparecer nessa luta. Em especial para o Grande Prêmio da Itália, e como era de se esperar, as Ferrari foram muito fortes. Kimi Raikkonen da McLaren conquistou a pole position ao superar Michael Schumacher por 2 milésimos de segundo. Enquanto Fernando havia se classificado na 5ª posição, mas suas 3 últimas voltas da prova classificatória foram completamente eliminadas. O motivo? Bem, a 8 minutos do final do Q3, Alonso teve um pneu estourado. Ele precisou entrar nos boxes, trocar pneus e tentar melhorar seus tempos ao sair. Mas essa saída para a volta rápida coincidiu com a volta rápida de Felipe Massa em si. Nesse momento, os 2 pilotos estavam relativamente distantes. Mas a Ferrari acabou reclamando para a Federação Internacional do Automóvel que o Alonso não saiu da frente. Durante a volta rápida do Felipe Massa, ele acabou freando e acabou prejudicando ele para conseguir um resultado melhor. Após a acusação, a Renault defendeu Alonso, alegando que isso ocorre na maior parte do tempo nesse circuito. Os pilotos tentam não pegar tráfego, mas ao mesmo tempo querem pegar o vácuo do carro que está na frente. E que a distância entre Felipe Massa e Fernando Alonso era totalmente controlável e que não houve nenhuma intenção do Fernando de atrapalhá-lo. Por sua vez, diante da reclamação, a Federação Internacional de Automobilismo teve que investigar essa situação, e embora a federação tenha entendido que não foi uma ação proposital do Fernando, ainda assim o consideraram responsável por atrapalhar o Felipe Massa. Assim, prejudicou sua volta final na classificação. Por isso, o piloto espanhol foi punido, perdeu suas 3 últimas voltas de classificação e largou em 5º. Agora ele teria que largar na 10ª posição, no Templo dos Tifosi. Claro que a Renault chamou a punição de uma verdadeira piada, e os torcedores acusaram a Federação Internacional de Automobilismo de fazer isso para beneficiar a escuderia, Ferrari e Michael Schumacher em seu circuito favorito. Nem preciso te contar o quanto Alonso ficou irritado com essa decisão, que no meio de uma coletiva de imprensa da equipe Renault, sem papas na língua, disse diante da mídia que depois disso, nunca mais consideraria a Fórmula 1 como um esporte. E na corrida a situação não melhorou para Fernando Alonso, ele tinha recuperado algumas posições, mas a poucas voltas do final seu motor disse basta. Ao contrário das últimas corridas, desta vez Schumacher aproveitou totalmente e venceu o Grande Prêmio.
E com os 10 pontos da vitória e o abandono de Fernando Alonso, depois de ter estado em algum momento da temporada, 25 pontos do piloto espanhol, a diferença entre ambos era de apenas 2 pontos na tabela de pilotos. A sorte sorriu para Schumacher no templo dos tifosi, vencendo diante de seu público. Era a chance que ele tanto queria e precisava para voltar forte na disputa pelo título. E faltando 3 corridas para o fim da temporada, e sobre a questão da proibição do Mazda Ampere, agora eles tinham o carro mais rápido do grid. O 8º título do Kaiser e o 14º de construtores da Ferrari só dependiam deles para serem campeões mundiais. E agora, com a batalha tão acirrada entre as duas equipes, era um duelo direto, mano a mano entre Miguel Schumacher e Fernando Alonso, e Ferrari e Renault pela coroa e o cetro de rei da Fórmula 1. No entanto, essa vitória de Miguel Schumacher, correndo de vermelho diante da torcida da equipe que lhe deu 5 títulos de piloto sem que muitos soubessem, seria a última de Miguel Schumacher. Na coletiva após a vitória no Grande Prêmio da Itália, o alemão anunciou sua aposentadoria oficial da Fórmula 1, dizendo que, após conversar com a equipe, decidiu se afastar do volante. Depois de uma longa carreira na Fórmula 1 que começou em 1991 e que, em teoria, terminaria no final daquela temporada de 2006. Por isso, essas seriam suas últimas corridas vestido de vermelho. Evidentemente, ele queria se despedir dando à Ferrari mais um título de construtores, e também se despedir da Fórmula 1 como um octacampeão mundial de pilotos. Apenas 3 corridas decidiriam os títulos desta temporada. Alonso liderava a tabela com 108 pontos, seguido por Schumacher com 106. A Ferrari liderava os construtores com 168 pontos, seguida pela Renault com 165. Portanto, qualquer erro neste ponto, em particular da temporada, poderia matar definitivamente as chances de glória para qualquer um dos concorrentes. A antepenúltima rodada do Mundial aconteceria no circuito de Xangai, na China, prometendo emoção aos espectadores. Na disputa final pelos títulos de pilotos e construtores, era hora de encerrar a temporada e essa batalha. O que esperaríamos? Mais um título para o piloto mais vitorioso da Fórmula 1 até então. Ou o bicampeonato de um talento em ascensão que se agarrava com unhas e dentes à coroa que havia conquistado um ano antes nesta categoria. E a classificação dessa corrida seria um espetáculo debaixo de chuva, que, como sempre, essas condições costumam separar os meninos dos homens. E a Renault aproveitou isso ao máximo com tudo o que tinha, conquistando a primeira e a segunda posição, com Alonso na pole position para largar no Grande Prêmio da China. A Ferrari teve uma classificação ruim. Schumacher ficou em 6º e Felipe Massa largou no fim do grid devido a falha e penalização por troca de motor. As coisas estavam favoráveis para a Renault retomar o controle da disputa, enquanto uma grande batalha se aproximava. Nem a chuva queria perder, pois o Grande Prêmio começaria com pista molhada e chuva pronta para virar a competição de cabeça para baixo. A responsabilidade era da Renault, que precisava aproveitar a ótima classificação e cruzar a linha de chegada em primeiro. Ao final das 56 voltas do Grande Prêmio da China, a Renault sobrevive aos primeiros metros e defende as primeiras posições. Schumacher não conseguiu ganhar posições e ficou preso atrás de Rubens Barrichello, da Honda, que o atrasou nas voltas iniciais. E após apenas 6 voltas, já havia quase 20 segundos de Alonso para Schumacher. Assim, a cada volta e minuto, as chances de vitória do piloto da Ferrari pareciam diminuir até a volta 7. Finalmente livrou-se do antigo companheiro e na volta 13 ultrapassou Jenson Button, assumindo a 4ª posição. Com o ritmo estabilizado, Schumacher pôde trabalhar para diminuir a diferença para os líderes. Neste momento, ele estava 25 segundos atrás da liderança de Alonso. Portanto, evidentemente, ainda restava muito trabalho a ser feito para o Kaiser. A situação melhorou quando Kimi Raikkonen da Inkiba, que era o segundo, abandonou a corrida por problema de confiabilidade no carro. Mas, nesse ponto específico da corrida, a chuva já tinha parado, e enquanto o ritmo de Schumacher aumentava, o dos Renault começou a cair drasticamente. Os pneus Michelin que os franceses usavam estavam sofrendo muito nessas condições, enquanto os Bridgestone, que a Ferrari tinha, estavam resistindo muito melhor. Mudança de pista molhada para seca. Isso permitiu que Michael Schumacher se aproximasse de Giancarlo Fisichella, que sofria com seus pneus intermediários.
Giancarlo tentava resistir ao ataque do homem da Ferrari, mantendo o carro vermelho atrás a cada volta. Esse tempo permitiria a Alonso resistir até trocar os pneus intermediários pelos de pista seca. Isso garantiria a vitória para ele. Sem conseguir ultrapassar Giancarlo, Schumacher é o primeiro dos três a ir aos boxes, restando 35 voltas. Mas apesar de a pista estar secando, ainda não estava pronta para pneus de pista seca, e Schumacher apostou em não trocar os pneus e apenas reabastecer. Isso geraria reação no box francês. Alonso teria que parar na volta seguinte, mas na diferença de Schumacher. Ele estava com os pneus muito desgastados e não acreditava que aguentariam até a segunda rodada de paradas. Por isso, ao entrar, ele troca só os 2 pneus dianteiros, achando que seriam suficientes até a pista secar. Naquele momento, sem saber, cometeram um grave erro estratégico. Fazendo isso, porque trocar apenas os 2 pneus dianteiros deixou o carro ainda mais difícil de controlar para Fernando Alonso. Schumacher e Fischke mantiveram os mesmos pneus. Eles derreteriam a diferença que existia para o piloto espanhol e aqueles 20 segundos entre Alonso e Fischke, e Schumacher evaporariam, dando ao piloto alemão a chance de buscar a vitória. Alonso não estava conseguindo resistir de jeito nenhum com aqueles pneus e com aquela perda de tempo tão dramática, seu companheiro e seu rival imediatamente ficaram em sua cola, sendo incapaz de resistir. Fischke ataca no fim da reta e Alonso fica em segundo. Isso tornava, novamente na temporada, o duelo direto entre Schumacher e Alonso. Pelo menos pela segunda posição, mas quando a ultrapassagem do piloto da Ferrari parecia certa, Alonso tentaria segurar até trocar para pneus de pista seca. Mas pouco pôde fazer, porque assim que o alemão viu a oportunidade, foi direto para cima da sua posição. Com a manobra, Schumacher ficou em segundo. A vitória deste grande prêmio parecia ser uma disputa entre Giancarlo e Michael, enquanto Alonso perdia ritmo de forma dramática. Mas fiquem tranquilos, pois logo a situação pioraria para o piloto espanhol. Após a ultrapassagem, já havia um trilho seco na pista, levando várias equipes a trocar para pneus de pista seca. Alonso e a Renault tentam antes que o pessoal da Ferrari, buscando recuperar a posição que haviam perdido na pista. Porém, um problema na porca da roda traseira direita faz o pit stop durar 19 segundos. Isso o afastaria completamente da vitória, que agora estava apenas entre Schumacher e Fischke. Schumacher faz seu pit stop na volta 40, se antecipando ao da Renault para colocar os pneus de pista seca. A Renault, evidentemente, precisa responder uma volta depois para tentar manter a liderança. Giancarlo faz seu pit stop e, ao voltar para a pista, parecia que a Renault conseguiria vencer essa disputa, mas quem acaba vencendo é Michael Schumacher. Aproveitando os pneus totalmente aquecidos, o Kaiser mergulha na curva número 1 e toma a primeira posição de Giancarlo Fischke. Esse movimento foi crucial, pois com a manobra ele garantiu a vitória no Grande Prêmio e impediu que Alonso, que ganhava tempo, ameaçasse sua vitória. Apesar do desastre, Fernando recuperou o segundo lugar de Fischke, mas o dano já estava completamente feito, pois ao chegar na volta 56, Schumacher conquistava sua vitória de número 91, somando mais 2 pontos ao seu placar. E agora, a disputa pelo título mundial de pilotos em 2006 estava empatada com 116 pontos, e pela primeira vez no ano, Schumacher era o líder da tabela mundial de pilotos. Os mundiais estavam equilibrados, restando 2 corridas. Neste momento, qualquer erro poderia decidir a disputa e definir os campeões da temporada. O penúltimo confronto seria em Suzuka, templo japonês onde Schumacher foi coroado com a Ferrari em 2000 e onde, se vencesse aqui, ficaria em uma situação muito confortável para conquistar sua tão desejada 8ª coroa de pilotos. Apesar de ter perdido a liderança do campeonato e apesar da diferença de pontos entre ele e seu maior perseguidor ter derretido, Alonso ainda confiava no ritmo do carro e acreditava no bicampeonato, mas as opções estavam acabando. E se Schumacher ganhasse o Grande Prêmio de novo e ele fosse segundo? Mesmo que a decisão fosse para a última corrida, ele não dependeria só de si para ser campeão e precisava vencer e sair. De todo modo, ele precisava chegar com vantagem à última prova do ano, mas a Ferrari estava confiante e ciente da importância da corrida. Eles fizeram uma dobradinha no treino de classificação com a pole position de Felipe Massa, enquanto Schumacher ficou em segundo e Fernando Alonso acabou largando na 5ª posição. Em um começo de fim de semana nada favorável para o piloto espanhol, o Mundial começava a ficar vermelho para ele, de qualquer ângulo que se olhasse. Mas dizem por aí que as corridas precisam ser disputadas, e dentro delas, qualquer coisa pode acontecer.
Nem Schumacher nem Alonso, além da Ferrari e da Renault, estavam praticamente disputando seu mundial no mítico templo japonês de Suzuka. 53 voltas, o Grande Prêmio do Japão começa agora. Massa à direita, Schumacher à esquerda, fiquem de olho no Alonso. Schumacher muda de lado, Mike Rouse, Schumacher e Michael fecha na curva 1. Alonso está junto. As Ferrari mantiveram a posição e impediram as Toyota de ultrapassá-las no início do Grande Prêmio, enquanto Alonso ganhou uma posição na largada. Mas, evidentemente, o quarto lugar que ele tinha naquele momento era insuficiente. Considerando que Schumacher estava atrás de Felipe Massa em segundo, algumas voltas depois ele o ultrapassa, basicamente porque Massa o deixa passar na reta. E o líder do Grande Prêmio era o piloto alemão, que precisava urgentemente dessa vitória para praticamente decidir a batalha pelo título mundial de pilotos. Se o Grande Prêmio acabasse assim, Alonso estaria em apuros. Enquanto Schumacher liderava, Alonso tinha dificuldades para passar a Toyota de Ralf Schumacher. Alonso precisava urgentemente passar o irmão do Kaiser para ter alguma chance de vencer este Grande Prêmio. Volta após volta ele pressionava, mas não conseguia encontrar um espaço para fazer a ultrapassagem em uma pista onde é muito complicado realizar esse tipo de manobra. Na volta 12, ele finalmente vê uma chance e se lança sem hesitar na reta principal do traçado nipônico. Assim, Alonso era o terceiro, mas perdeu cerca de 5 segundos atrás do Toyota. Mas sem o bloqueio que ele era, o piloto alemão poderia tentar explorar o ritmo e tentar alcançar as Ferraris nos momentos finais da corrida. Mas nessa mesma volta, onde faz a ultrapassagem, Felipe Massa entra nos boxes para fazer sua primeira parada da corrida. Agora Alonso, com o carro mais leve, prolongaria o stint para tentar ganhar tempo no pit stop, assumir a vice-liderança do piloto brasileiro. Felipe Massa ficou preso atrás de uma BMW no tráfego. Isso seria de grande ajuda para Fernando Alonso em sua missão de continuar estendendo sua parada e tentar sair na segunda posição para a volta. 15. Era a vez de Fernando parar, ele prolongou a parada por 3 voltas a mais que Felipe. Sabendo que se quisesse uma mínima chance de vencer essa corrida, teria que sair do pit lane à frente do piloto do Brasil. É apenas uma indicação de como este campeonato tem sido emocionante. A jogada saiu perfeita para a Renault, que virtualmente já tinha o segundo lugar da competição. Mesmo assim, precisavam perseguir Michael Schumacher. Enquanto isso, Felipe sofria atrás da BMW de Nick Heidfeld. Via Fernando se afastar a cada volta, enquanto não conseguia ultrapassar o piloto alemão. Schumacher parou nos boxes na volta 18, voltou à frente de Fernando Alonso e com boa vantagem. Fernando só teria chance no Mundial se, nas 35 voltas finais do Grande Prêmio, alcançasse e ultrapassasse Michael Schumacher. O alemão controlava o ritmo e impedia Fernando de se aproximar, mantendo distância de 3 a 5 segundos. Apesar dos esforços, Alonso não conseguia se aproximar. E chegando a hora da segunda e última rodada de paradas nos boxes, suas chances de vencer a corrida pareciam muito pequenas. Schumacher estava fazendo um trabalho muito bom, controlando completamente a corrida, que estava prestes a lhe dar o match point definitivo para seu 8º título de pilotos. A 18 voltas do fim, Schumacher já havia garantido isso, sem que Alonso reduzisse os 5 segundos de diferença. Ele para nos boxes para fazer sua última parada e, ao voltar para a pista, acaba retornando à frente do piloto asturiano. Portanto, a 18 voltas do final ele já tinha 90% do trabalho feito. Só precisava levar o carro até a linha de chegada em 17 voltas e sairia com uma vantagem de 2 pontos sobre Fernando Alonso, praticamente já acariciando o título do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Mas nessa mesma volta, quando tudo parecia ganho para Michael Schumacher, acontece o milagre das Astúrias. Schumacher sofre quebra de motor após liderar com folga. Agora ele estava fora do Grande Prêmio e eliminado do Grande Prêmio do Japão, entregando de bandeja. Não apenas a liderança do Grande Prêmio para Fernando Alonso, mas possivelmente também o Mundial de Pilotos de 2006. Quebra de motor que ele não enfrentava desde o Grande Prêmio da França de 2000, estava prestes a deixar Schumacher sem o título no ano em que ele anunciava sua aposentadoria da Fórmula 1. Portanto, agora as coisas tinham mudado e Alonso só precisava vencer aquele Grande Prêmio e o campeonato seria 90% dele. Na volta 53, Nano venceu após Michael Schumacher desistir. E com esse resultado, a Renault também voltava à liderança do Mundial de Construtores, em um momento em que deixavam a escuderia, a Ferrari e Michael Schumacher completamente em xeque.
Essa vitória deixava 10 pontos de diferença entre Alonso e o Kaiser na tabela de pilotos e 9 pontos de diferença entre a equipe francesa e a italiana. Para ser campeão mundial, Schumacher precisava vencer o Grande Prêmio do Brasil e um abandono de Fernando Alonso, pois era o único resultado que servia para ele ser campeão do mundo. Nesse cenário, o Brasil decidiria os títulos mundiais de pilotos e construtores. Schumacher, precisando de um milagre para conseguir, Alonso só precisava conquistar um ponto para garantir o bicampeonato que tinha se tornado muito difícil nas últimas corridas. Evidentemente, as coisas não estavam boas para a escuderia Ferrari, mas dizem por aí que quando as coisas vão mal, sempre podem piorar ainda mais. E o azar tinha se apegado ao piloto alemão, pois no Q3, sua última classificação vestindo vermelho, uma falha na pressão de combustível o impediu de marcar tempo. Por isso, fizesse o que fizesse, ele iria acabar largando em 10º naquela corrida. Então, se antes de chegar a este grande prêmio ele já precisava de um milagre para ser campeão do mundo, agora ele precisava de uma verdadeira missão impossível ou de uma intervenção divina completa para conseguir levar essa coroa. Felipe Massa seria o pole position deste grande prêmio, conseguindo o melhor lugar para largar em sua corrida de casa com Fernando Alonso IV, sabendo que esse resultado lhe dava o título de pilotos, mas precisava avançar algumas posições para tentar dar à Renault o título de construtores. A corrida mostrava que o último duelo entre Schumacher e Alonso era uma busca por milagre. Em 71 voltas em Interlagos, conheceríamos o campeão mundial de pilotos e a melhor equipe de 2026, A largada foi tranquila, com Massa liderando facilmente e Alonso evitando problemas. Schumacher, por sua vez, começou de forma agressiva. Na curva do lago, ultrapassou os 2 pilotos da BMW e ganhou posições em uma só manobra. Já no final dessa volta, ultrapassaria seu irmão Ralf para assumir a 7ª posição. Na reta oposta ao Honda de Barrichello, ganhou 5 posições em 2 voltas. Agora, com os 2 pilotos da Renault à frente, tentava, se não vencesse, garantir à Ferrari mais um título de construtores. Porém, um safety car causado por acidente de Nico Rosberg interrompeu o avanço do alemão. Quando o safety car saiu, Schumacher continuou tentando passar o Renault de Giancarlo Fisichella. Apesar do ritmo intenso, o azar ainda perseguia quem se aposentaria ao fim da corrida. Fisichella não facilita a ultrapassagem. Ao forçar ao máximo a freada, toca o pneu traseiro esquerdo de Schumacher com a asa dianteira, causando um corte e arruinando totalmente sua corrida. Com isso, as poucas chances de Schumacher ao Mundial de Pilotos já estavam praticamente perdidas e o título de construtores em alto risco. Se não vencesse, apenas a vitória de Felipe Massa não bastaria para a equipe italiana. Com o resultado da Renault naquele momento, Schumacher conseguiu ir aos boxes e sair na mesma volta. Esse furo de pneu acabou com seu sonho do 8º título de pilotos. A vida lhe dava uma última chance de fazer uma recuperação heróica e lutar por sua equipe até a última volta do Grande Prêmio do Brasil. A partir daí, Schumacher acelerou ao máximo, extraindo todo o desempenho do carro para a corrida da sua vida. Faltando 35 voltas, ele já estava em 10º. Ao alcançar o grupo dos carros que o deixaram para trás pelo pneu furado, era o momento do último show de Michael Schumacher. Kaiser já havia voltado à zona de pontuação, enquanto Alonso estava em segundo após ultrapassar Kimi Raikkonen. Assim, ele só focava em terminar a prova, certo de que isso garantiria o título ao Kaiser. Após algumas voltas, ele se aproximava de Giancarlo Fisichella. E se ele o ultrapassasse e ganhasse mais posições no classificatório? Além disso, se algo ocorresse com ele ou Fernando Alonso, a Ferrari ainda teria chances no campeonato de construtores, então Giancarlo precisava segurá-lo, mas Schumacher se vingaria pelo ocorrido. No início da corrida, a 9 voltas do fim, o alemão assumiu o 5º lugar após forçar um erro do piloto da Renault. Mas ele tinha mais um objetivo antes do final deste grande prêmio: Kimi Raikkonen. Aqui testemunharíamos a última grande batalha do Kaiser de vermelho contra Raikkonen, que o substituiria na Ferrari no ano seguinte. Mas por enquanto defenderia com unhas e dentes a 4ª posição daquela corrida. Faltando 6 voltas, o alemão estava em cima do finlandês, querendo terminar aquela recuperação, pelo menos naquela 4ª posição.
No ataque, Raikkonen bloqueava Kaiser, enfurecido em sua corrida de despedida. E a 3 voltas do final, chega seu último grande momento. Vestido de vermelho, Schumacher fez uma manobra ousada e corajosa, talvez sua última na Fórmula 1, terminando com uma bela ultrapassagem, que infelizmente só serviu para se despedir em grande estilo da categoria. Esse resultado não era suficiente para dar à Ferrari o título de construtores, muito menos o de pilotos. O azar atingiu Kaiser no pior momento. 3 situações em 2 corridas o afastaram da possível 8ª coroa. Mas seu espírito de luta nunca o deixou. Embora tudo parecesse perdido, ele se esforçou ao máximo até sua última volta em seu último grande prêmio, vestido como piloto da Ferrari. Enquanto isso, Alonso se preparava para encerrar uma temporada marcante. Primeira parte dominada, mas tudo mudou com o caso do Mass Damper. Ele esteve lá fazendo corridas incríveis, enfrentando com um carro que se comportava muito diferente da máquina que tinha no início do ano. E mesmo assim, resistiu ao ataque dos homens da Ferrari, quase deixando a Renault, mas dando a eles uma 2ª coroa de pilotos e uma 2ª coroa de construtores. Na volta 71, Felipe Massa realizava o sonho de vencer diante de seu público, enquanto Fernando Alonso chegava em segundo. E com isso, o piloto espanhol se tornava o campeão mundial da temporada de 2006 e bicampeão mundial da Fórmula 1. A última volta do Grande Prêmio do Brasil marcou o fim de uma das maiores batalhas da Fórmula 1 neste século. O que ele viu, como a Ferrari e Schumacher ficaram perto da glória da recuperação e de virar o Mundial de Pilotos e de Construtores. Mas, com uma falha de confiabilidade, destruíram qualquer chance de glória. Fernando Alonso venceu ao resistir ao ataque e não desistir no confronto. E a Renault, mesmo com sua arma secreta proibida, resistiu e venceu, conquistando seu bicampeonato mundial de Fórmula 1 em, como eu disse, um dos anos mais memoráveis que a categoria já nos proporcionou. A última grande batalha entre o Kaiser e Fernando Alonso foi um duelo decidido apenas na última corrida do ano, uma rivalidade marcante até hoje. A de um talento em ascensão como Fernando Alonso e uma lenda se aposentando como Michael Schumacher. Deram tudo para conquistar a coroa e alcançar a glória do automobilismo. Mas onde, como sempre, só um pode ser campeão do mundo, e esse acabou sendo o vindo de Astúrias, Espanha. Mas infelizmente, após essa grande batalha e esse grande confronto na Fórmula 1, a vida não traria a mesma sorte para nenhum dos dois envolvidos nesse duelo. Schumacher, como já havia anunciado no Grande Prêmio da Itália, se aposentou da Fórmula 1. Fez isso temporariamente, pois em 2010 retornaria com a equipe Mercedes, que voltava à Fórmula 1 após sair nos anos 50, porém seu retorno decepcionou muitos, pois teve dificuldades para se adaptar ao novo carro. Seu ritmo nunca voltou a ser tão explosivo como nos seus melhores anos. No fim, ele se aposentou novamente da Fórmula 1 em 2012, após conquistar só um pódio no Grande Prêmio da Europa daquele ano, legendado Jean Coyle. Infelizmente, após um acidente de esqui com a família, Schumacher ficou em estado de saúde grave, do qual até hoje, em pleno dezembro de 2025, não se sabe absolutamente nada. E ele não foi visto publicamente novamente após esse terrível acidente sofrido em suas férias com a família. A Ferrari, por sua vez, substituiu Schumacher por Kimi Raikkonen, com quem, graças ao desastre interno da McLaren, na temporada de 2007 e com todos os escândalos daquele ano, conseguiram conquistar a coroa de campeões de construtores e de pilotos. Um ano depois, venceram o campeonato de construtores, mas perderam o de pilotos. Na última curva da última volta do Grande Prêmio do ano, no Templo de Interlagos, Brasil. E desde então, desde aquele 2 de novembro de 2008, a Ferrari não voltou a ganhar nenhum campeonato em 17 longos anos. Muitas temporadas se passaram desde o último título conquistado pela Ferrari, e de uma forma ou de outra, eles acabaram perdendo em muitas oportunidades que a vida lhes deu. Desde aquela temporada distante em que Fernando Alonso conquistou seu bicampeonato mundial, foi sua última glória. Como previsto, desde o fim de 2005, ele foi pilotar para a McLaren. Mas a partir daqui, as coisas para o piloto asturiano nunca foram fáceis para ele. Em 2007 ele enfrentou sua equipe, com a qual teve muitos atritos internos, em meio à rivalidade entre ele e Lewis Hamilton. Mas todo o escândalo midiático do spiking e, entre isso e o mau relacionamento que já existia com a equipe, acabou deixando a McLaren para voltar à Renault e posteriormente assinou com a Ferrari. Em 2010 teve a chance de disputar o tricampeonato 2 vezes,
mas acabou fracassando em cada tentativa de consegui-lo nas mãos da toda-poderosa Red Bull, liderada e comandada por Sebastian Vettel. Depois, retornou à McLaren e viveu uma das piores fases como o início da parceria com os motores Honda. A vida não voltou a sorrir para o Nano, para que ele tivesse a oportunidade de pilotar um carro competitivo. Na verdade, ele acabou se aposentando da Fórmula 1 em 2018 e voltou em 2021 em busca desse tricampeonato, onde até hoje continua lutando. Mas o tempo está acabando para que a Aston Martin lhe dê um carro digno para a última luta. Em busca de um prêmio que ele tenta conquistar há 20 anos, inscreva-se. A Renault nunca mais foi tão competitiva na Fórmula 1 quanto em 2005 e 2006. E passaram por períodos de competitividade, venda total da equipe, retornos à categoria. Hoje, inclusive, deixaram de ser construtores e viraram equipe cliente, o que levou essa marca a descartar seu legado como fornecedora de motores. Incrível, e que nunca tenham conseguido igualar o que foi visto nessas 2 temporadas, onde se consagraram campeões do mundo. Apesar da sorte não favorecer ninguém na disputa, foi um dos melhores confrontos da era moderna da Fórmula 1, e uma temporada extremamente emocionante, com um duelo feroz que nos manteve na ponta da cadeira durante todo o ano competitivo. Sem dúvida, a grande batalha foi entre Renault e Ferrari, lideradas por Schumacher e Alonso. É uma campanha histórica em todos os sentidos, que rapidamente se tornou uma batalha memorável entre 2 gigantes automotivos, enfrentando uma lenda viva da Fórmula 1 e um jovem transbordando talento, dando até a última gota de suor para não entregar o trono a um rei que buscava sua última glória antes do adeus. No fim, essa batalha foi decidida nas últimas corridas de 2006. Sempre será lembrado, não só como uma das grandes rivalidades da Fórmula 1, mas também como uma das melhores campanhas já vistas dentro da Fórmula 1. Senhoras e senhores, encerramos o capítulo 5 de campanhas históricas da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, você teve a oportunidade de viver essa batalha ao vivo e a cores? Para quem você torcia em 2006? Me conta, você torcia para o Fernando Alonso ou para o Michael Schumacher naquela disputa pelo título? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, deixe um joinha pra gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando posto vídeos e compartilhe com seus amigos. Te convido a seguir nossas contas no Instagram e Twitter. Os links estão na descrição. E nos vemos em breve para mais campanhas históricas da Fórmula 1. Obrigado por acompanhar. Até logo.